Bonjour, monsieur. Bonjour, Mario. Vamos falar de um belga, não Vamos, é? Portanto, verdade, a língua impõe-se. vamos falar de fazer um todo em belga. francês. 15 minutos e um café. Dois convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Deixa-me dizer, antes de entrarmos no tema, eu estava aqui a fazer tempo, como é costume, aproveitamos aqui, e eu tenho um livro na mão que se chama assim, Modifiquemos a Escola. Modifiquemos a Escola, e isto trouxe-me aqui um bocadinho à lembrança, há alguns comentários, algumas avaliações informais que temos feito sobre o 15 minutos e um café, sobretudo aqui com alguns colegas, que dizem que têm visto ou têm acompanhado pontualmente um ou outro episódio nos últimos episódios que temos gravado acaba por acontecer ou ficar uma fator muito positivo e que pode ser interessante do ponto de vista da formação de professores. Temos falado também nos últimos episódios sobre isso. É exatamente um melhor conhecimento daquela que é a estrutura científica, cognitiva mesmo, daquilo que nos trouxe até agora em pedagogia. Temos falado de autores, alguns deles menos conhecidos até. Lembro-me que quando falámos do Claparède dizíamos que para muita gente é só o nome de um colégio, não é? E depois no próprio programa percebemos a influência que ele tinha para tantas coisas e para tantos autores. E hoje sim vamos falar de um belga que eu também sinto um bocadinho isto, que não é necessariamente o pedagogo belga mais conhecido de todos nós, mas que tem uma influência muito grande em processos muito importantes. Olha, Henrique, eu nego-me a dizer o primeiro nome, mas consigo dizer o sobrenome, De Crowley. De Crowley. Agora, o primeiro nome é melhor não pronunciar, porque aquilo deve ter ali uma mistura também de um cantão em que se fala talvez alemão. Talvez, é um pouco talvez, estranho o talvez. nome. Mas olha, dizer como sempre que nasceu em 1871 e morreu em 1932. Foi médico de formação inicial. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Nos últimos autores que nós temos falado, apesar de estarem, de certa forma, longe de nós em termos globais, são muito contemporâneos do nosso tempo. Já viste, quando morreram a meio do século XIX, que em termos de produção de conhecimento não é assim tão longe para nós, Século XX, desculpa, estamos a falar de pessoas que são contemporâneas e que são a base de alguns instrumentos que nós hoje usamos. Sim, influenciaram ou deveriam ter influenciado o nosso modelo de escola onde nós andámos como alunos e quem sabe até de... Deixa-me voltar aqui ao De Crowley e dizer-te o seguinte. Sabes que eu sinto, isto é uma mera sensação, que o De Crowley está muito ligado às questões da educação especial. Ou seja, é um nome, é um teórico, é um investigador, um cientista que sempre foi muito pensado, por assim dizer, nas questões da educação especial. Não sei porquê. Ele, enquanto médico e neurologista, ele centrou-se bastante no estudo das crianças com algum tipo de deficiência mental, chamamos assim, sim. Não é? No fundo, alguma limitação cognitiva ou outro tipo de patologias. E, portanto, sim, ele influenciou bastante a visão que temos do que é a educação especial, ou seja, de que é possível educar e ajudar a aprender, mesmo quem tem algum tipo de dificuldade, de deficiência mesmo. Sim. Olha, e deixa-me uma outra dica, ou assim, um facto assinalável do De Crowley. Eu não sei se tu sabes, provavelmente sabes porque temos estudado, mas sabes que ele foi expulso? Pois foi. Ele foi expulso de várias escolas. É verdade. Olha, porque ele
não queria respeitar aquela disciplina rígida e aquela doutrina religiosa. Portanto, ele claramente estava contra aquele tipo de disciplina, tudo muito calado, tudo muito quase militar, e também achava que não era o papel da escola endoutrinar e catequizar as pessoas. Portanto, claramente ele, aliás, enquanto pedagogo, chamemos-lhe assim, porque fez trabalho também que influenciou a pedagogia deste movimento da escola nova, claro, é a favor de uma escola laica, de uma escola... Sabes que o De Crowley é muito interessante, porque ele estava a falar da questão da escola nova e das influências que ele acaba por ter em muitos autores. Sabes que ele acabou, numa parte da sua vida, por fazer algum périplo internacional e acabou por ser muito amigo e até trabalhar com John Dewey, que nós temos aqui e também. Com e Claparède também. E uma coisa que também me parece interessante aqui, em termos da biografia do De Crowley, é exatamente esta percepção que ele escreveu muito e muitas coisas, até muitas obras publicadas, mas na realidade ele nunca desenvolveu aquilo que nós poderíamos chamar-lhe um modelo educativo, ou um modelo escolar, ou um modelo do que quer que seja. E parte um bocadinho daquilo que estavas a dizer, que é, ele nunca se configurou como um idealizador a quem as outras pessoas deveriam seguir. Ou seja, no fundo, esta reflexão aberta acaba por ser também um modelo na própria produção do conhecimento por ele. Ou seja, limitou-se a dar ideias, deixá-las escritas, para que depois as pessoas fizessem exatamente o apanhado mais eficaz. Olha, se calhar nem todas as pessoas têm noção disso, mas de certa forma ele influenciou-nos, o AIPAL, o nosso agrupamento de escolas, e o nosso projeto educativo, os últimos projetos educativos, porque ele era defensor acérrimo do papel da escola enquanto instrumento de melhoria da sociedade e, portanto, as crianças e os jovens deviam aprender a ter um papel ativo na sua sociedade e na sua comunidade. E aqui estou-nos a ver como comunidade de aprendizagem, com o nosso incentivo à participação nós propomos, na Assembleia Municipal Jovem, o Portugal Idealizado, um conjunto de estratégias e de momentos em que incentivamos os nossos alunos a terem um papel cívico ativo, porque esperamos entregar à comunidade jovens e futuros adultos comprometidos com a sua comunidade. Nós, num episódio anterior, falámos das questões do interesse em Claparède, que é central, mas sabes que o De Crowley, de certa forma, também se focou muito nesta questão do interesse. E aquilo que eu acho que o De Crowley faz exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, faz esta ponte entre a aprendizagem do interesse efetivo da participação na comunidade, na sociedade. Ou seja, não é só o interesse no sentido do que eu gosto, não é? Mas do que eu gosto naquilo que é a minha intervenção social. É a partir do que tu gostas, mas levar-te para fora. E ele também valoriza muito o trabalho em equipa. Portanto, o trabalho em grupo. E aqui também acho que nós estamos absolutamente influenciados por esta corrente, daí voltar a referir a expressão comunidades de aprendizagem, e queremos que os nossos alunos aprendam a trabalhar em equipa. Hoje em dia é também um desejo da comunidade, quer ao nível da progressão de estudos em ensino superior, quer do mercado de trabalho. Hoje em dia a capacidade de trabalhar em equipa é fundamental, não é? E, portanto, também a construção do conhecimento faz-se a partir dos interesses, mas faz-se em colaboração, em sociedade, em grupo. Isso traz-nos uma perspectiva muito interessante. Falaste agora desta questão da entrada na universidade, do estudar para os testes e para os exames, que tem marcado um bocadinho a escola dos últimos anos, a escola institucionalmente falando. E eu acho que quando tu falas, ou quando tu dizes que nós aqui no agrupamento estamos de certa forma muito orientados para esta também visão, eu costumo, de certa forma, ao refletir sobre isso, apontar algumas dificuldades que nós temos tido, dificuldades naturais de crescimento, mas que em muitos momentos tem que ver um bocadinho com
com a nossa limitação pessoal, de interpretar algumas destas reflexões. Não podemos fugir de uma coisa que temos falado ultimamente, que tem a ver exatamente com a formação. Eu aqui nem sequer me focaria nas questões da formação inicial, até porque, como nós sabemos, é público, a formação inicial não está a produzir em quantidade aquilo que nós precisamos, mas aqui eu até falaria um bocadinho desta questão da formação contínua ou da formação em serviço. E voltando um bocadinho atrás daquilo que nós estávamos a falar, desta questão do espírito colaborativo. O Decroly aponta alguns caminhos nesse sentido, nesta ideia de aprendermos em colaboração para também ensinarmos, e já falámos aqui do peso que ensinar tem. E agora, se calhar, para refletirmos aqui de uma forma muito prática, não sei se nós estaríamos, quando tu há pouco falavas desta questão da construção do próprio projeto educativo, não sei se nós temos esta consciência que estamos a citar ou que estamos a usar um determinado autor ou outro, mas estamos aqui a usar um princípio educativo de base, não é? Que tem a ver exatamente com esta construção cooperativa do saber, esta participação ativa e cívica e cidadã na vida das comunidades. E a escola, no fundo, tem que servir isto. E a pergunta que eu te faço para discorrermos um bocadinho é: como é que então depois nós, que somos uma escola de uma localidade, de um contexto social específico, com necessidades muito específicas, como é que nós desconstruímos estas questões do currículo nacional? As conversas são mesmo assim, vai, deixa-me recuar um bocadinho, porque tocaste aí, abriste uma janela de oportunidade para eu dar aqui uma beliscadela na formação contínua. A formação contínua, o modelo que temos atualmente, na minha perspectiva, está divorciado da produção científica das universidades. Nós não temos, assim, tanta oferta, tanta ligação, nós não temos tantos investigadores no âmbito da neurologia, das neurociências, de como é que nós aprendemos, ou da psicologia, todas estas áreas, para nos trazerem o conhecimento atualizado. Nós temos um modelo de formação por pares, não é? Eu próprio sou acreditado enquanto formador de professores desde 2005. Passaram 20 anos, nunca mais ninguém me perguntou o que é que eu fiz durante estes 20 anos. Eu podia não ter voltado à universidade, eu podia não ter atualizado o meu conhecimento, portanto, que conhecimento é que eu teria de novo para passar aos meus pares? E, portanto, eu acho que está na altura de fazer aqui uma avaliação, aqui não, a nível global, de fazermos a nível global uma avaliação do modelo que temos e até porque neste momento temos um ministro que tutela a educação, a ciência e a inovação, talvez fosse oportuno que o modelo de formação contínua de professores se sustentasse muito na investigação que é produzida nos centros de investigação e nas universidades, para termos a capacidade de transferir da ciência para a atualização dos professores no terreno. Isso acho que não está a acontecer de todo. Não está a acontecer porque depois a própria formação pode se calhar depende muito da vontade. Sabemos não é? que estamos em atualização. Sim. Mas acredito que alguns dos formadores possam não estar. Mário, mas eu penso que nós também, em termos de formação, entrando aqui um bocadinho nesta panorâmica, um dia falaremos desta construção da formação contínua. Mas outra coisa que eu penso também que acaba por, de certa forma, ser muito negativa para a formação de professores é o próprio modelo de financiamento da formação de professores. Quando os centros de formação, e estamos a falar dos centros de formação da Associação de Escolas, que são, neste momento, em termos da rede pública, a grande estrutura de formação contínua de professores, quando está dependente de financiamento específico, ou de projetos, ou de integração de conceitos, por exemplo, lembro-me que agora, nos últimos anos, houve um financiamento exacerbado para as questões da formação tecnológica por ordem do Plano de Transição Digital ou dos laboratórios de ensino digital, que foi um investimento grande do Estado, em que, de certa forma, foram dados equipamentos às escolas, foram dados equipamentos aos alunos e agora vamos todos a correr formar os professores. E o financiamento acabou por ser condicionado, vai condicionando muito esta ideia da formação. Mas depois também, e eu estou nos círculos de quem decide que oferta formativa é que há aqui no nosso concelho, no Centro de Formação,
E também tenho frequentado algumas ações de formação dinamizadas por outros formadores, quer no nosso centro de formação, quer noutros centros de formação. E às vezes quase que parece que há um certo receio de levar conhecimento novo e muito complexo aos professores. Porque os professores já são professores, não é? Já estão formados e, portanto, muitas das vezes a formação é quase construída como pouco mais do que entretenimento, portanto, com pouca profundidade e trazendo pouco conhecimento, implicando pouca leitura, implicando pouca mudança das nossas práticas. É quase uma coisa que tem que se fazer, porque é obrigatório fazer-se, mas um pouco divorciado do que é o conhecimento científico atual. Estou a ser um bocadinho cruel e duro, mas estas coisas têm que ser é o ditas. meu sentir. E estas coisas têm que ser ditas, pelo menos para nós pensarmos nelas. Sim, temos que pensar nelas. Se calhar nem a tutela tem muito o conhecimento do que é que está realmente a acontecer no terreno. A opinião pública, então, se calhar nem sabe nada disto. E era importante nós pensarmos o que é que andamos a fazer na formação. Na formação. Porque estes teóricos, este conhecimento de quem faz ciência nos laboratórios, nas salas de aula, de resultado analítico, não está a chegar muito. Não está a chegar. Começámos com o De Caroli, estamos a falar da formação de professores, mas tudo tem uma ligação. Porque o De Caroli fez uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, ele próprio fundou uma escola, não é? Ele fundou uma escola para crianças normais, um bocadinho em oposição àquilo que eram as crianças que acabavam por ter algumas dificuldades de aprendizagem. E é esta escola normal que acaba por também alargar um bocadinho o nome do De Caroli. E eu, olha, se calhar, pegando aqui um bocadinho neste exemplo do De Caroli, se calhar nós temos que começar a pensar também a utilização de modelos que temos vindo a refletir ao longo destes episódios e que acabamos por tornar evidente. Numa escola pública ou num agrupamento de escolas públicas, é o caso, há alguma dificuldade em fazer mudanças, porque as estruturas são pesadas, as dependências não são diretas, ou seja, os professores não dependem diretamente do diretor ou da escola em si, porque há aqui uma colocação de professores que é feita, mas pelo menos tem havido uma aposta nesta perspectiva de construir um projeto educativo que oriente. Nós temos tentado fazer isto no nosso agrupamento de escolas, a partir do Conselho Pedagógico, que é o órgão de administração pedagógica, mas pensando um pouco no que dizia Perrenoud, a mudança da escola não se faz por decreto, não se faz de cima para baixo, faz-se de irmos convencendo os professores de que é possível termos outro modelo de escola que responda às necessidades e aos desafios de uma sociedade do século XXI. Olha, antes de acabarmos, deixa-me voltar aqui um bocadinho à Emília Ferreira, que nós já gravámos há uns tempos, dizendo exatamente isto, dizendo que os professores também têm que ser capazes e críticos o suficiente para eles Porquê que faço o que faço? Porquê é que faço o que faço? Enfim, é a pergunta. Olha, foi um gosto. Muito obrigado, Mário, mais uma vez. Este é daquelas conversas que nós nunca nos esgotamos, por isso, até ao próximo episódio. E obrigado. Obrigado.